Cruzeiro jogou no sábado no Mineirão, ganhou do Vitória 3-1, Rafa Nobre. 3-1, pois é, dentro daquele time que a gente imaginava, né, Seabra, o Cruzeiro não tinha a dupla de zaga oficial para essa partida. A gente fica bem, né, assim, um do lado do outro, né? Eu gostei. Olha aí que bonito. Quadramento, né? Fica legal. Isso. Eu fico melhor do seu lado, mas tá tudo bem. O Cruzeiro não tinha o Vidiabo e não tinha o Fabrício Bruno também, outro querendo aparecer. Aí já... Vem cá. Não, agora você vem, se terminar o serviço. Então não tinha essa dupla titular pro jogo, né? Não ficou bom não, hein, doido? Ai. Mas aí os escolhidos do Leonardo Jardim, dentro daquilo que a gente imaginava, né? O Jonathan Jesus e o João Marcelo formaram essa dupla titular, e para a vaga do Wanderson a tendência é que seja mesmo o Kenny Arroyo, o equatoriano, de perna direita, fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, de um primeiro tempo, né, Seabra, que o Cruzeiro sofreu defensivamente, né? O Vitória... Aliás, a primeira chegada do Vitória, logo no iniciozinho da partida, né? O Cruzeiro faz de pênalti aí, um pênalti que ninguém enxergou, só o VAR conseguiu ver, né? Um pênalti que, pra mim, foi claro até. Tava na sua frente ali, né? Pois é, na transmissão a gente até comentou, né? Pra mim foi pênalti, mas, enfim, cada dia eu tô entendendo menos de regra, né? Vendo o que a CBF tem feito aí, eu tô entendendo menos, mas pra mim foi um pênalti muito claro, que na hora eu consegui ver e o Bandeira tava na mesma distância que eu, e acredito que não deve ter a mesma miopia que eu, mas ele não enxergou, pelo menos não apontou pro Jefferson esse pênalti, mas no VAR ele acabou encontrando aí a penalidade, coloca com 6 minutos e depois o Cruzeiro amplia também num lance que, vamos combinar, né? Tentaram traçar a linha ali, parecia costureira perdida, né? Tentando achar a linha de tudo quanto é jeito ali, traçou a linha para um, para outro, depois de quase uns 4, 5 minutos, aí conseguiram confirmar. O Caio Jorge já tinha comemorado, feito umas 3 dancinhas diferentes, aí depois que confirmaram o gol do Cruzeiro, mas o Cruzeiro sofrendo ainda, né, essa bola defensiva, né? E o Vitória paquerando com esse primeiro gol, como a gente pode acompanhar aí com algumas oportunidades, o Cássio fazendo boas defesas, até que conseguiu com o William, ex-volante do Cruzeiro, o William Oliveira, marcando de cabeça aí essa bola no primeiro pau, para poder descontar, e aí o Cruzeiro acaba chegando ao seu terceiro gol com o Kenny Arroyo, bela jogada, né, do Cruzeiro, triangulação, com perna direita ele trouxe, que é canhoto, né, é importante a gente dizer isso, mas é onde ele, expectativa que tinha, né, que ele pudesse jogar aberto lá na direita para ter essa opção de trazer para a perna canhota e bater, mas daí não, ele decidiu com a perna direita mesmo, batida cruzada, seca, rasteira, o Thiago não conseguiu fazer a defesa para fazer um 3-1, e aí o Cruzeiro levou no segundo tempo, naquele famoso banho-maria, né, o segundo tempo, para administrar essa vitória e chegar a 6 jogos de invencibilidade. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre esses números daqui a pouco, mas para poder chegar numa pontuação que deixa ele um pouquinho mais tranquilo nessa primeira meta com relação à busca pela classificação a uma vaga direta na Libertadores, né? Lembrando que acaba abrindo mais uma vaga, né? A presença de Palmeiras e Flamengo na decisão da Libertadores desse ano, então deixa o Cruzeiro um pouquinho mais perto desse primeiro objetivo, que é a vaga direta na Libertadores. Ô, Lélio Gustavo, eu tava lá no Mineirão também com o Rafa, com o Léo Campos, e eu tava comentando o jogo. Primeiro tempo resolveu tudo, né? O Cruzeiro fez 2-0, quando o Vitória deu uma assanhada ali, o Cruzeiro foi lá com o Arroio, 3-1, acabou, e aí o segundo tempo administrou. Foi mais ou menos isso aí, Lélio? Vocês votaram em quem melhor em campo? No Caio Jorge pelos 2 gols, mas o Arroio também foi bem cotado. Eu colocaria o Cássio aí também, viu? Porque já aquela defesa dele com 15 segundos de jogo ali já definiu muita coisa, que é a chance do Mateuzinho. Mas eu vou te falar uma coisa, foi um jogo onde, pelo menos na minha visão, o primeiro tempo era para ter terminado uns 3-3, 4-3. Achei 2 gols de vantagem pro Cruzeiro até muito, viu, Seabra? O primeiro tempo foi que o pessoal fala, entretenimento puro, né? Puro. Lá o pau quebrando. Puro. Você vai e pega aí, o Cássio teve que trabalhar mais do que a gente imaginava. Então aí o goleiro do Vitória comete o pênalti em cima do Caio Jorge, né? Ele que sofreu o pênalti mesmo, que foi convertido por ele, e depois o Cruzeiro fez 2-0. Parecia que com esse gol aí que a gente tá vendo, parecia que o negócio tá mais ou menos resolvido. Mas aí o William Oliveira vai lá e comete a lei infalível do ex, né? E diminui para o Vitória. Mas aí também o Cruzeiro faz o terceiro gol
com o Arroio, mas foi um jogo realmente muito disputado, principalmente no primeiro tempo, e depois no segundo tempo realmente houve uma queda de produção das duas equipes, mas o Cruzeiro, para falar a verdade, ele me pareceu mais próximo do quarto gol do que o Vitória do segundo, mas uma vitória importante do Cruzeiro, se mantendo ali próximo, né? Porque não pensar ainda no título brasileiro e praticamente se garantindo aí entre os 4 primeiros da competição. Cruzeiro teria que ser, assim, muito incompetente para perder a vaga direta na Copa Libertadores, viu, Seabra? Tá meio garantido, né? Um abraço pro Chicão, grande Chicão. Falou aqui, ó, Hugo Souza, Danilo e Richardson, a seleção é sacanagem, viu? O Cristiano Seixas, o Everson só não vai por causa do momento do Atlético, que tá mal no brasileiro, né? Se não fosse por isso, ele estaria na pré-lista. O Natan Viana, o Caio Jorge tem mais assistências e gols e é o melhor atacante do futebol brasileiro. Sou atleticano, mas sou sincero. Quem mais tá aqui? A turma tá paz de amor hoje, hein? Zé Inácio Dias, Flamengo e Corinthians, aí vai na CBF, né? Aquela coisa. O Wellington Moura falou aqui, ó, Lélio Gustavo, eu cagava de medo daqueles urubus, disse o Lélio Gustavo. Foi ou não é? Quando tinha que voar pelo aeroporto da Pampulha. Tiraram de contexto o corte aí, viu? Como diz você, não pegou bem não, chefe. Pegou bem não. Mas vocês sabem que desse urubu eu não tenho medo. Nunca tive. Abraço pro Luiz Otávio, Natan, Adão Júnior tá aqui também. O Adão aqui, ele fala uma língua que... O Isabel fala Arroio é liso, titular já. Muita gente participando, manda a sua mensagem aí também. Ô, Rafa Nobre, tem palavras aí, né? Temos aspas aí, né? Tem palavras sim, a gente... olhou pra mim com a cara escrota, tem palavra? O que é isso que você tá falando? Palavras aí, falei... Poesia? Programa de poesia? Fico esperando qualquer coisa. Você é da terra do homem, você quer... Tá bom, segue o jogo aí, chefe. Beleza. Cara, é de Itabira aí, terra de Drummond, pô. E aí, Rafa? Pois é, então vamos lá. Pra gente poder falar de zona mista, muita convivência, né? Falar de zona mista, então, do Cruzeiro. Aliás, mandar um abraço pra Maria Gabriela Meirelles, Marbi, que tava com a gente na transmissão, ouviu os jogadores por lá. A gente separou alguns trechos aqui. Vamos começar ouvindo o Kaique, que falou desse momento, especialmente de jogar ao lado de uma dupla nova, né? O Jonathan Jesus e o João Marcelo. Falou também dessa assistência maravilhosa, como foi treinado também isso na Toca da Raposa 2. Vamos ouvir o Kaique. Durante a semana nós treinamos bastante forte, consertamos algumas coisas ali que deveria ser consertada, que durante o jogo do Palmeiras nós erramos, mas hoje minimizamos os erros, ofensivamente fomos muito bem e graças a Deus somos vitoriosos. Minha assistência ali foi algo treinado, nós treinamos bastante essa bola e hoje, graças a Deus, deu certo. A carinha do Kaique, ele tem uma carinha, gente boa, né? Dá de você chamar pra... Ô, Kaique, vamos resenhar aqui. Ali, se você xingar o Kaique, ele vai ficar com essa cara aí, ele não muda, não. Olha, ele tinha que fazer uma mesa de boteca assim, ó, com o Kaique e o Vitor Hugo do Atlético. São os caras que... É ou não é? As entrevistas são assim... Boas, né? E aí, que mais temos aí, Rafa? Temos o Caio Jorge também falou, e aí a gente separou 2 trechos dessa entrevista do Caio Jorge. Vamos ouvir o que disse o artilheiro do Campeonato Brasileiro, voltou a marcar, falou desse momento também, que viveu sem fazer gols. Vamos ouvir o Caio Jorge. Eu já sabia que tinha sido gol, tenho convicção, porque é um posicionamento que eu tenho ali nos treinamentos também, então pode ver que eu saio da linha e ataco o espaço. Eu fiz um gol desse lá na Sul-Americana do ano passado, então... praticamente foi. Já dava pra saber que não estava impedido. Com certeza, o gol traz de volta a confiança, é o que eu estava precisando. Você fica um tempo sem marcar, realmente você fica um pouco ali indeciso em algumas jogadas, fica um pouco de receio, mas hoje não foi diferente. Os gols apareceram, voltei a atuar bem, isso foi mais importante. Aí, o Caio falando, ele começa falando dessa jogada treinada. Aliás, o Cruzeiro treinou muito, a gente viu até de alguns vídeos produzidos aí da turma que teve na Toca da Raposa 2, falando dessa preparação. Acontece, é claro, o Cruzeiro não faz isso, não é o único clube que faz isso, não é um privilégio do Cruzeiro, todos os clubes hoje estudam os adversários, e o Caio falando aí dessa saída, como ele já imaginava que não estivesse mesmo impedido, porque treina, e de fato o Cruzeiro treinou e estudou muito o Vitória, adversário do último final de semana, Seabra. Com o triunfo sobre o Vitória, o Cruzeiro aumentou a sua invencibilidade. Gostou do triunfo sobre o Vitória? Não.
Você fala, Triunfo é do Bahia, vitória do Vitória. Aqui, ô jornalista, a gente não repete. Azar. Olha lá com o Silvio. Então repete o seu, não. Tá bom. Com triunfo sobre o Vitória, o Cruzeiro aumenta sua invencibilidade para 6 jogos, Lélio Gustavo. 6 jogos o time do Leonardo Jardim não perde. Com essa vitória do Cruzeiro sobre o Vitória, né? Isso, é isso aí. Eu não sou lá de Salvador, então me perdoe. É vitória do Bahia, é vitória do Vitória e ponto final. Isso. Mas... Outro dia você concordou comigo. Não concordei, não. Concordou sim. E fica parado Concordei, é não. posse, ele tem direito. Mas foi o que você perguntou mesmo? Invencibilidade 6 jogos, Lélio Gustavo. Mas são assim, talvez os 6 piores jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Alguns deles, né? Com exceção, nesses 6 jogos aí você tem os confrontos com Flamengo e Palmeiras, né? Onde o Cruzeiro jogou bem. Mas contra outras equipes nem tão bem assim. E aí, nesse corte entra o clássico contra o Atlético, não foi bem. Não tem o jogo do Vasco, mas tem outros jogos onde o Cruzeiro não produziu aquilo que a gente se acostumou a ver, né? Mas de qualquer maneira, se o objetivo era esse, ele está praticamente consumado, que era chegar à Copa do Brasil, à Copa Libertadores. E aí, dependendo, né, pode tudo acontecer no futebol. Afinal de contas, a gente viu Botafogo, que era praticamente campeão, né, dar mole e quase não se classificar para a Copa Libertadores. Mas realmente você pega aí, não é o mesmo Cruzeiro de jogos atrás. Mas mesmo assim é um time muito forte e que está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Embora a Copa do Brasil ali, a gente tem que observar que, por exemplo, o Corinthians vai melhorando também jogo a jogo, né, Seabra? E que é o adversário da semifinal da competição. Vai ser o adversário do Cruzeiro. Ô Seabra, só para trazer esse recorte aí dos 6 jogos, Lelão, são 4 empates e 2 vitórias. Pois né? Empate contra Sport, Atlético, Palmeiras e Flamengo. E vitórias contra o Vitória e contra o Fortaleza. E aqui, mais um. E da parte de baixo, pode colocar o Atlético, ele tá na parte de baixo da tabela. Então foi ponto para time que tá na parte de baixo da tabela. Sabe, e aquele jogo, por exemplo, que todo mundo já imaginava até uma vitória do Cruzeiro, o Atlético tava completamente esfacelado para fazer aquele jogo. Não era, Colombo? Sem zagueiros e sem volantes praticamente. Então, vacilou o Cruzeiro nesse jogo também. Isso aí. No clássico. Eu tô nem aí pra Bahia, pro Vitória, tem relação a falar isso não, seus malas. Eu falo jornalisticamente falando de não repetir a palavra vitória e vitória. Então, por isso que eu falo triunfo, eu falo que o Vitória... Alvão, Diga lá, Tino. Sentiu. Sentiu, já tá saindo de marca aí. Fazer igual o Romário aqui, ó. Lembra do Romário aquele era? Mas dava um pique aqui na ponta aqui. E ele com esses óculos aí parecendo o professor, né? Ele fala num tom professoral, inclusive. Fala! Né? Ele fala. rapaz. Ele é.